Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Felipe Silva e sejam muito bem-vindos ao canal Plena Adoração. Amados, antes que nós entremos no vídeo de hoje, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por este canal. E no vídeo de hoje, meus queridos irmãos, nós veremos aí uma forte revelação ministrada pelo pastor Juarez Tavares. É importante que você veja ela até o final para que possa entender com clareza a mensagem de Deus para as nossas vidas. Fiquem com o vídeo a seguir. Farei algo grande nesta nação. Farei algo novo no meio do meu povo. Mudarei a direção e a rota. Farei algo que os homens ficarão completamente perplexos. Porquanto eu sou Senhor e Deus sou. Tenho contemplado as obras do oculto, no escondido. Tenho visto os bastidores, aquilo que os homens falam secretamente nas recâmeras. Conheço as intenções, os propósitos e projetos. Sei que muitos usam da minha noiva para galgar e para deliciar dos prazeres dessa terra. Mas saiba, tão somente remanescente meu, povo eleito e escolhido, coloquei-me de pé para pelejar por esta nação. Coloquei-me de pé para exercer juízo nesta nação. Dentre os poderes dos homens e dentre os sacerdotes, eu trarei a luz oculta. Eu revelarei o escondido. Estou passando em revista nesta nação, porquanto tenho com esta pátria uma promessa de impactar o globo e de levantar nesta nação homens e mulheres que apregoarão a minha palavra. Mas para que isto ocorra, eu mesmo, eu Senhor, passarei em revista dentre os sacerdotes, passarei em revista dentre o meu povo. Aqueles que dizem ser grandes serão abalados nessa nação. Aqueles que dizem ter poder serão dizimados nessa nação. Eu me levantarei no meio das convenções. Eu me levantarei em cada estado. Eu arrancarei aqueles que for necessário arrancar. Se preciso for, abrirei sepultura e precipitarei rebelde com a sua casa para dentro da terra. Mas a minha casa não será desonrada, o meu povo não será iludido. Um tempo de renovo virá. Eu tenho pressa em suscitar dentre vós sacerdotes santos, homens zelosos, homens com a vida reta, para que pregoem a minha palavra. Levantarei no campo, levantarei nos lugares remotos, chamarei nas cidades pequenas, trarei dos cantos os homens da enxada, da foice, ficarão nos lugares altos, apregoando a minha verdade. E quanto àqueles que profanam o meu templo, eu os ferirei com verme e provarei para vós outros que sou eu, Senhor, quem falo. E quanto àqueles que tocam na mesa em iniquidade e que não temem e que não arrependem da prática dos pecados contra a minha casa, contra o meu espírito, eu mesmo tratarei e provarei que sou Deus. E quanto à iniquidade, a imoralidade, a profanação do templo, olhai e vede que nada perpetua na minha presença, que nada prevalece. Os homens mudam o sistema, os homens trabalham nos bastidores, mas eu sou Deus, e com meu braço forte arrancarei aquilo que não me louva, para que o meu nome seja glorificado e para que aqueles que estão errantes vejam a diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem e se convertam a mim. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos, assim manda dizer o Senhor. Meus irmãos, como nós pudemos acompanhar no vídeo que foi exibido, vimos aí essa forte ministração, uma revelação impactante
que nós precisamos ter sempre bastante atenção quando Deus ele levanta um de seus profetas aqui na terra para alertar o seu povo, a igreja amada do Senhor. Nós precisamos ter bastante atenção e entender com clareza as mensagens que Deus ele tem usado os seus profetas para nos passar. Amém? Meus irmãos, eu gostaria nesse momento de deixar também uma palavra de reflexão para as nossas vidas, que está no livro do Gênesis, capítulo 37, e o verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Meus irmãos, como nós podemos acompanhar nessa passagem, uma passagem conhecida, que vai falar acerca de um homem chamado José, um homem sonhador, porém um homem separado e escolhido para uma boa obra, separado por Deus para salvar uma nação. Mesmo com um trabalho tão árduo, um trabalho tão grande que estava por vir, esse homem em nenhum momento ele deixou de exercer e fazer a vontade do Senhor. Foi um homem obediente, mesmo sabendo que enfrentaria dificuldades, e a primeira delas foi dentro de sua própria casa, quando houve resistência de seus irmãos em entenderem que José ele estava sendo usado por Deus através de seus sonhos para lhes falar aquilo que viria a acontecer futuramente. Mas nós precisamos olhar com bastante atenção para a vida desse homem e entender os propósitos de Deus. Certamente, José não esperava passar por todas as dificuldades que passou, como ser vendido por escravo, servir na casa de um homem próximo ao rei do Egito, mas que num momento determinado a sua história ela foi transformada. Mas nós precisamos lembrar que mesmo em meio a todas as dificuldades que José ele passou, em nenhum momento ele deixou de servir a Deus, em nenhum momento ele deixou de acreditar que o Senhor o livraria no momento oportuno. Sendo assim, meus amados irmãos, a lição que nós podemos tirar com essa passagem é, por mais resistência que nós encontremos no nosso dia a dia, às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, ou até mesmo na igreja que você congrega, você de forma alguma pode desanimar, de forma alguma você pode deixar de crer que no momento oportuno Deus ele trará a resposta e a providência que você tanto necessita. Que Deus continue te abençoando. Por aqui eu me despeço. A paz do Senhor Jesus.